Então, muito boa tarde a todos. Senhor Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Senhor Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Senhor Presidente do Politécnico de Bragança, caros senhores e senhores, caros colegas, caros animadores do desenvolvimento regional e do desenvolvimento local. Cumprimento todas as autoridades civis e militares, cumprimento todos aqueles que representam as organizações da sociedade civil e cumprimento em geral todos aqueles que estão aqui porque pretendem contribuir para resolver um problema que começa a ser preocupante no nosso território. O segundo Fórum do Interior, que se debruça hoje e amanhã sobre pensar e agir para a sustentabilidade e viabilidade dos territórios de baixa densidade, é uma iniciativa da organização ANIMAR, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, que organiza neste dia e em conjunto com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a quem agradeço a colaboração, na pessoa do Sr. Reitor e também do Sr. Vice-Reitor, a professora Artur Cristóvão, que pertence à comissão organizadora. Dizia eu que junta-se aqui e pretende-se com este evento debater e refletir com aquilo que nos preocupa no desenvolvimento do território, do interior e das zonas de baixa densidade. A ANIMAR tem como missão fundamental promover o desenvolvimento local e o desenvolvimento nos territórios e comunidades locais de todo o nacional. Não temos qualquer exceção. E para isso, a ANIMAR parte da convicção de que o desenvolvimento apenas se concretiza a nível local, uma vez que o processo de desenvolvimento tem como requisito central a participação ativa dos seus destinatários. Isto porque o desenvolvimento não se oferece, reclama-se e constrói-se. E é aquilo que nós estamos aqui a fazer, a reclamar e a propor medidas para construir. Reclamar e construir o desenvolvimento não construído para a maioria das comunidades locais, designadamente aquelas que estão situadas nas áreas rurais marginais, que normalmente são envelhecidas ou estão envelhecidas e sujeitas a um processo preocupante de desertificação humana, tarefas fáceis de se realizar. Esta realidade que se vive na maioria das comunidades portuguesas localizadas no interior do território pode considerar-se como sendo o resultado do efeito de uma complexidade de fatores fortemente interrelacionados entre si, dos quais se destaca o nível educacional, e aqui faço um pedido para cumprimentar todos os responsáveis das universidades, designadamente aquelas do interior e que têm contribuído para a resolução destes problemas, de cidadania e democracia participativa, a igualdade de oportunidades e especialmente a vontade e apoio dos agentes políticos. Para além destes fatores relacionados fundamentalmente com o comportamento dos atores sociais, existe um conjunto de outros aspectos que devem ser tomados em consideração caso se pretenda de facto construir o desenvolvimento, promover a qualidade de vida e do bem-estar das comunidades locais. No quadro desses fatores, sobressai e são de considerar como essenciais e relevantes para a construção de uma verdadeira estratégia de desenvolvimento local, a promoção e valorização das características do local, a integração de todos os setores de atividade de forma harmoniosa, a sustentabilidade e viabilidade económica, social e ambiental, a promoção da qualificação e da empregabilidade e ainda a promoção do trabalho em rede, tomando em consideração também os fenómenos da globalização. Com base neste quadro de princípios e convicções, a Rede ANIMAR tem vindo a chamar a atenção da população em geral e dos agentes políticos em particular para as consequências nefastas para o nosso futuro enquanto nação independente dos fenómenos de despovoamento e envelhecimento da população, falta de oportunidades de trabalho, crescente empobrecimento, difícil acesso aos serviços básicos a que estão sujeitos os territórios de baixa densidade e que traduzem a degradação económica, social e mesmo cultural das comunidades locais que se localizam no interior do território. A situação é de veras preocupante, pois, de acordo com os estudos efetuados, neste momento existem municípios do interior, como é o caso, cito 4 exemplos, Penamacor, Vila Velha do Ródão, Alcotim e Oleiros, em que a população idosa é já o triplo da população jovem. Em alguns casos existe ainda, a população com mais de 65 anos é 5 vezes superior
à população dos que têm menos de 15. Estas localidades, uma vez que não conseguem atrair e fixar jovens, estarão, pois, condenadas à sua completa desertificação se não forem delineadas e implementadas estratégias e políticas públicas que contrariem o fenómeno do envelhecimento. O índice de envelhecimento, e cito também alguns exemplos, também designado por índice de vitalidade, de alguns municípios do interior, mostra bem este fenómeno. Por exemplo, aqui em Vila Real, o índice de envelhecimento é de 121,8%. O de Castelo Branco, de 187,93%. E o de Évora, 137,05%. Como veem, são números bastante preocupantes. É, pois, que eu posso chamar a atenção sobre estas problemáticas que a Animar organiza a segunda edição do Fórum do Interior, em colaboração com o UTAD, a cujos responsáveis aproveito para agradecer nas pessoas do seu reitor e vice-reitor Artur Cristóvão. O segundo Fórum do Interior, sob o lema Pensar e Agir para a Sustentabilidade dos Territórios de Baixa Densidade, tem assim o propósito de propor a académicas, estudiosos e estudiosas de várias universidades do país, a dirigentes e técnicos das organizações da economia social e solidária, a decisores e decisores políticos, uma análise e reflexão sobre estas problemáticas com o objetivo de apresentar propostas para a sustentabilidade e viabilidade económica e social dos territórios de baixa densidade do interior do país. Pretende-se fundamentalmente apontar caminhos e estratégias para a revitalização das comunidades e territórios locais do interior, promovendo a participação de todos os atores sociais locais, serviços públicos, municípios, comunidades intermunicipais, organizações da economia social e solidária, empresas privadas e sociedade civil nos processos de desenvolvimento local. A Animar tem vindo a afirmar que as estratégias de desenvolvimento local têm uma forte capacidade para gerar sociedades mais democráticas, através da promoção da cidadania ativa das comunidades locais, quer em espaços rurais como urbanos. Esta capacidade do desenvolvimento local é, aliás, uma das condições para que o desenvolvimento local se afirme como uma estratégia sustentável e duradoura para a promoção das economias locais e, consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida das respectivas comunidades. Neste sentido, é fundamental promover e fortalecer parcerias locais estratégicas que tomem na sua mão o desenho e condução das estratégias de desenvolvimento local para os respectivos territórios. Estas estratégias locais de desenvolvimento, que devem assentar em intervenções de natureza multissetorial, daí que eu saúdo esta nova diretiva de podermos usar nos vários programas e projetos a chamada estratégia multifundos, em detrimento das ineficazes e já estafadas, entre parênteses, lógicas setoriais, deverão não só valorizar os produtos locais, como diversificar a economia, criando emprego ligado às iniciativas locais. Só trilhando este caminho se conseguirá verdadeiramente atingir os resultados duradouros de desenvolvimento para as comunidades e territórios locais. O desenvolvimento de um território, qualquer que seja a sua dimensão, especificidade e densidade demográfica, não pode ser conceptualizado em termos puramente económicos. A economia, sendo, sem sombra de dúvida, uma componente indispensável em qualquer estratégia de desenvolvimento, não pode, no entanto, ser assumida como a prioritária e mais importante, e muito menos como o único aspecto a tomar em consideração. De facto, e como acima já referi, o crescimento económico não pode ser confundido com o próprio processo de desenvolvimento. Crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra. E ao ser promovido de forma desenquadrada de outras dimensões, tão importantes como a questão económica, como seja o bem-estar social, a cultura e a preservação do meio ambiente. Por outro lado, o pressuposto, frequentemente assumido por muitos responsáveis políticos, de que o desenvolvimento de uma região é essencialmente promovido através de estratégias que levem à concentração urbana e à industrialização dessa zona, está desadequado, face às atuais correntes sobre o conceito de qualidade de vida, considerado fim último do processo de desenvolvimento. Neste sentido, e tomando em consideração que esse fim último de desenvolvimento deve ser assumido como um bem para todos, é indispensável, designadamente para as regiões de forte ruralidade, de baixa densidade e localizadas em áreas marginais, como é o caso do interior de Portugal, procurar novos caminhos para o processo de desenvolvimento. Em resumo, a construção do desenvolvimento e a consequente melhoria da qualidade de vida e do bem-estar de uma comunidade local só será possível através do ativo envolvimento dos membros da comunidade na concepção, planeamento, implementação e gestão de uma estratégia adequada de desenvolvimento local que
face aos condicionalismos e realidades em que se encontra a maioria das comunidades locais situadas em áreas rurais marginais, terá de ser apoiada por uma estrutura tecnicamente apetrechada, com recursos humanos especializados na problemática do desenvolvimento local, como é o caso das associações de desenvolvimento local, que felizmente já existem em muitos locais do território português. E aqui permitam-me fazer um parênteses e lançar uma saudação a todos aqueles voluntários e técnicos que trabalham em prol do desenvolvimento local nestas associações do território. Não foram estas associações e estaríamos em situação muito mais crítica. Neste sentido, considera-se de extrema importância que no quadro da Estratégia Portugal 2020 sejam delineadas e implementadas medidas e instrumentos que promovam a cooperação entre os diversos atores sociais, evitando criar fissuras relacionais dentro do setor. Esta é uma parte também que a Animar se preocupa fundamentalmente, porque em alguns casos algumas das medidas parecem não tomar esta questão devidamente em conta. A afirmação desta forma de ver o desenvolvimento local deveria ser acompanhada de medidas concretas por parte de quem tem responsabilidades de governação, evitando criar fissuras relacionais dentro do setor, como há pouco referi, onde se enquadram as atividades das organizações, sem diminuir a importância do papel que as empresas privadas, nomeadamente as PMEs, desempenham na promoção do desenvolvimento local através da produção de bens e serviços necessários para a vida em sociedade. Não nos podemos esquecer da relevância do papel único das organizações da economia social e solidária para esse desenvolvimento. O universo da economia social e solidária, diverso e muito rico, tem a capacidade não só de contribuir para a economia local, através da produção de bens e serviços, como ainda possui a indispensável natureza solidária, que é essencial para o desenvolvimento da sociedade humana. Desenvolvimento local e economia social e solidária são, pois, os dois universos complementares em que a Animar tem centrado as suas atividades e preocupações, e para os quais pretende estrategicamente continuar a contribuir a partir da experiência adquirida no quadro dos valores e princípios que constituem a sua matriz constitutiva. Por outro lado, consciente das contingências do tempo e do espaço e reconhecendo que o caminho se faz caminhando, a Animar, no período após 20 anos que agora se inicia, olha para o futuro com otimismo, convicta de que o desenvolvimento local, a economia social e solidária, a democracia participativa e a igualdade de oportunidades são ingredientes indispensáveis e inseparáveis para dar respostas adequadas à atual crise. No quadro destes propósitos e convicções, considero relevante, oportuno e mesmo essencial clarificar o conceito de economia social e solidária, uma vez que se verifica ainda alguma nebulosidade no entendimento que a sociedade em geral e alguns responsáveis políticos em particular fazem do papel da economia social e solidária da sociedade. Esta nebulosidade pode vir a prejudicar a atividade em geral de parte do universo da economia social e solidária e, em particular, o seu acesso aos programas e fundos da Estratégia Portugal 2020. A expressão economia social e solidária globalmente, ou designa globalmente, um conjunto de movimentos e de organizações sociais que procuram dar respostas económicas e sociais a diferentes problemas, em diferentes contextos e com diferentes recursos e formas. Isso significa que a economia solidária não tem apenas a dimensão solidária, que é importante, como já referi, de apoio a públicos desfavorecidos ou necessitados, mas possui também a capacidade de criação de valor, contribuindo desta forma para as economias locais e, consequentemente, para a economia nacional. A economia social e solidária, também muitas vezes designada pelo terceiro setor, distingue-se da economia dita de mercado pelo facto de não distribuir lucros. Isto é, são organizações sem fins lucrativos. Isto não significa, contudo, que estas organizações não produzam excedentes, que na economia de mercado se designam por lucros, mas esses excedentes são necessários para a continuidade dessas mesmas organizações e tendo em vista a sua melhoria de qualidade na produção dos serviços para as comunidades onde estejam. A diferença está no destino dos excedentes, que em vez de servirem para remunerar o capital, são utilizados para reinvestimento na própria atividade da organização e, por outro lado, distingue-se do setor público porque se autogovernam, têm a participação do trabalho voluntário. E aqui faço um parênteses, dizendo que o trabalho voluntário é fundamental para a continuidade destas organizações e aproveitando aqui a presença do Sr. Ministro, deixava aqui
esta nota, dizendo que o trabalho voluntário tem que ser considerado como fator de comparticipação, de cofinanciamento nos programas e nos fundos que forem afetos às organizações. E, portanto, diria eu que os agentes públicos, estas organizações, distinguem-se dos agentes públicos, mas muitas vezes, muitas dessas organizações têm serviço público e têm protocolos com os próprios agentes públicos. A Lei de Bases da Economia Social, aprovada por unanimidade pelo Parlamento no ano de 2013, constitui sem dúvida um instrumento relevante e essencial para a compreensão e dinamização do setor, mas não é suficiente. No que respeita ao desenvolvimento local, é necessário legislar sobre o enquadramento do desenvolvimento local e suas organizações, respeitando as diferentes dimensões existentes no terceiro setor. Foi com este propósito que a Animar elaborou no seio da CASES e do CNES, portanto, do Conselho Nacional da Economia Social, uma proposta de lei-quadro para o Estatuto das ONGs /DL, cuja aprovação é essencial para a compreensão e apoio ao desenvolvimento local. Seria, pois, importante que este processo fosse finalizado com a maior brevidade possível. A sustentabilidade económica e política das organizações da economia social e solidária assenta na sua vitalidade democrática e capacidade de promover iniciativas de natureza diversa, combinando objetivos económicos com propósitos políticos, sociais e ambientais no âmbito de interesses privados e ou públicos. A vitalidade democrática constitui o segredo de mobilização de pessoas em redes de colaboração e solidariedade a vários níveis, garantindo soluções e resultados de longa duração, melhor adaptados a diferentes situações. Esta forma organizativa constitui assim um caminho de esperança para encarar os desafios que se colocam às sociedades e comunidades locais. Atento a estas características de diversidade do universo da economia social e solidária, é, pois, fundamental que os regulamentos dos programas da Estratégia Portugal 2020, que estão a ser elaborados, tomem em consideração esta realidade e que permitam igualdade de acesso a todo o tipo de organizações de economia social e solidária. Por outro lado, é também essencial que se reconheça o contributo que a economia social e solidária dá para as economias locais. Como será conhecido, e estou a chegar ao fim, a Animar organizou este ano de 2014, no passado mês de outubro, a 10ª edição da Manifesta, que é um evento bienal composto por 3 componentes, feira, festa e assembleia, e que tem como propósito dar a conhecer e refletir sobre o desenvolvimento local e as suas problemáticas a todo o território. Este ano a Manifesta foi realizada em Santarém, local da sua primeira edição, para comemorar o seu 20º aniversário e também, simultaneamente, enquadrado pelo 40º aniversário de Abril. Como resultado da reflexão produzida pelos atores que participaram nesta edição, foi produzida a chamada Declaração de Santarém, que me permite ler só, resumidamente, algumas das questões mais importantes. Como se afirmou no manifesto da primeira manifesta realizada a 9 de outubro de 1994, portanto 20 anos, fez agora 20 anos em outubro, aqui nesta mesma cidade de Santarém, palavras velhas não servem a coisas novas. E nós, 20 anos depois, acrescentamos: palavras levas o vento. E por isso continuamos a manifestar-nos através da festa, da mostra e da reflexão. E por esta razão, no momento que a Manifesta comemora os 20 anos do seu lançamento, e no ano em que o 25 de Abril comemorou os 40 anos, quisemos mostrar a nossa atividade e vitalidade e fazer as nossas reivindicações, através da festa e da mostra de que somos e queremos continuar a ser. Tal como então afirmamos, manifestamos-nos porque, apesar das sucessivas crises que nos têm sido impostas, existe afirmação de vitalidade por parte dos cidadãos, das comunidades e das associações que animam e facilitam as iniciativas de desenvolvimento local em curso nos territórios. Manifestamos-nos porque a manifestação constitui um permanente desafio à nossa própria atividade e incentiva a inovação. E manifestamos porque este evento encerra uma interpelação vigorosa e uma reivindicação necessária e oportuna, dirigida à sociedade portuguesa em geral e aos poderes políticos em particular. Como sempre dissemos, tal como em qualquer atividade humana, o fim deve ser o princípio. E por isso não nos esqueçamos dos termos e conceitos local e desenvolvimento e da sua estreita interrelação. Temos de reconhecer que existem identidades locais
e que os locais são fonte de solidariedades e de potencialidades, mas também de protagonismos. E ainda que o desenvolvimento não é apenas crescimento económico e que a economia não é tudo. As comunidades humanas têm dimensão social e cultural e não apenas produtiva. Nesta perspectiva, dizemos não às políticas e à economia que originam assimetrias e provocam a desertificação. Dizemos não à política e à economia que distribui o muito por poucos e o pouco por muitos, e gerando e reproduzindo a exclusão social e níveis insustentáveis de pobreza. E dizemos não à ausência de justiça social, mas dizemos sim à parceria, à solidariedade e à esperança que temos em realizar os nossos objetivos e à retoma da dignidade humana. Muito obrigado.